Pois bem, vocês já sabem que eu adoro fazer uma lista aqui no canal. Eu percebi que vocês também curtem listas. E a lista que eu quero fazer hoje aqui no canal é dos livros que eu pretendo reler. Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que estejam bem por aí. Aqui é a Jaque e hoje eu quero fazer uma lista de releituras. Isso mesmo, de obras que são importantes na minha vida, na minha trajetória e que eu quero revisitar. Bem, a ideia para fazer esse post veio de um livro que chegou aqui na minha casa, que é o Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino. E aí, o que aconteceu? Quando chegou esse livro, eu fui pegar a minha outra edição de Por que Ler os Clássicos, que é essa de bolso, que eu ganhei da minha querida Ana Paula. O primeiro texto que tem aqui, Por que Ler os Clássicos, foi o único que eu li do livro até agora. Aí fui olhar o texto aqui, as marcações que eu tinha feito nesse primeiro texto do livro, que foi o único que eu li. Com certeza eu vou continuar a leitura agora nessa edição super caprichada que a companhia fez, comemorando 100 anos do Ítalo Calvino, pensando um pouco sobre a importância de revisitar os livros considerados clássicos. Até mesmo para questionar, né, por que são clássicos, o que afinal é preciso para um livro ser considerado um clássico, por que tantos livros bons não são considerados, muitas vezes acabam sendo resgatados depois, como tem sido feito na literatura ao longo do tempo, principalmente nesses últimos tempos em que a gente tem problematizado muito sobre a questão do cânone, né? Mas enfim, que tem uma marcação aqui nesse texto que me chamou a atenção, é a única que eu coloquei fitinha alaranjada para cima, para destacar um pouco mais. E essa marcação, ela é sobre releitura. É um trecho que diz assim: por isso, deveria existir um tempo na vida adulta dedicado a revisitar as leituras mais importantes da juventude. Seus livros permaneceram os mesmos, mas também eles mudam à luz de uma perspectiva histórica diferente. Nós, com certeza, mudamos, e o encontro é um acontecimento totalmente novo. Então, eu achei esse trecho maravilhoso. Depois disso, né, depois desse trecho ter me chamado a atenção e eu pensando, vou fazer uma lista de livros que eu pretendo reler, eu vi um post lá no Instagram da Lalesca Reads, é a @ dela, eu vou deixar aqui na descrição o post da Lalesca, e ela fez uma lista de livros que ela pretende reler, então tudo isso em conjunto casou para que esse vídeo meu acontecesse, que então é uma lista de livros que eu pretendo revisitar em algum momento da minha vida. Alguns livros que são obras que eu já li há muito tempo, e outros livros que eu li não faz tanto tempo assim, mas que são obras que eu, após fechar, eu já sabia que em algum momento eu queria retornar. Acontece isso com vocês de vez em quando? De vocês, terminar um livro e dizer, nossa, esse é um livro que eu quero voltar, é um livro que eu quero reler. Enfim, isso acontece muito comigo, e eu fiz uma pequena seleção aqui de 10 títulos, sendo que alguns são trilogias e tetralogias, vocês já saberão quais, de livros que eu quero ler. No saldo geral, é mais que 10 livros. Vamos dizer que são 10 títulos que estão aqui nessa minha listinha de releituras. E o primeiro livro que eu pretendo reler em algum momento da minha vida é a trilogia O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que eu ainda não tenho os livros. Eu li esses livros muito jovem, na minha adolescência, emprestados da biblioteca, naquelas edições de capa dura cinza que eu já falei para vocês, com a folha amarelada, publicadas pela editora Globo. E é um livro que eu com certeza quero reler na minha vida, marcou muito essa obra. Eu sei que é uma das principais referências, né, da literatura brasileira, a trilogia O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Érico Veríssimo é esse autor consagrado da nossa literatura. E O Tempo e o Vento, que ele romanceia, né, há mais de 200 anos de história do Rio Grande do Sul, conectadas com a história do Brasil, conectadas com a história geral, com a história do mundo. E é uma obra que eu quero revisitar em algum momento da minha vida. Outra obra que eu quero revisitar, eu já citei aqui, eu acho, na tag dos calhamaços, é David Copperfield, do Charles Dickens. Eu li esse livro faz uns 5 anos, por aí, 6, e foi uma experiência maravilhosa de leitura. Na época eu demorei 4 meses para ler o livro, e eu lembro muito das emoções que eu senti mergulhada nessa história.
E é um livro que eu quero voltar em algum momento, eu quero reler, quero aproveitar mais. Eu já falei que talvez queira fazer uma leitura conjunta. Aliás, me falem aqui se vocês gostariam de uma leitura conjunta de David Copperfield. É um livro que me marcou muito, então, na época em que eu li, e que eu sinto que eu quero reler, porque eu quero absorver mais dessa história, porque eu quero problematizar mais, pesquisar mais, ler mais textos de apoio. Eu quero fazer essa leitura mais completa. Nessa primeira vez que eu li, eu mais fiquei mergulhada na história mesmo. Demorei 4 meses, porque ficava, às vezes, tempo sem pegar o livro, por isso que demorei tanto. E, enfim, então acabou se tornando uma leitura que eu decidi que eu quero retornar em algum momento da minha vida. E eu lembro que o que me fez querer ler esse livro foi a Sabrina, que tem um canal aqui, a Sabrina Talks, que tem um perfil no Instagram também. Ela postou na época uma foto da primeira página desse livro e foi o que me fez querer ler David Copperfield. Eu lembro que assim que eu comprei o livro, ele chegou, eu logo comecei a leitura, porque aquela primeira página me fascinou. Eu acho que é um dos inícios mais brilhantes da literatura, sim, sem querer exagerar. Eu sei que tem muitos inícios marcantes, mas o início de David Copperfield, pra mim, assim, foi marcante, foi decisivo para eu querer ler essa história. A primeira página do livro foi decisiva para eu querer mergulhar nesse romance imenso. Outro livro que eu quero reler e que eu decidi que queria reler, talvez também logo depois de ter terminado, foi a Ilíada, do Homero. A Ilíada é esse poema épico grego, antigo. E eu li esse livro numa leitura conjunta com meu amigo Janiel Alves, no Leituras Homéricas. Eu vou deixar aqui um vídeo dele que ele fez sobre a Ilíada. E essa leitura conjunta foi, assim, uma das mais marcantes que eu fiz na minha vida, com o acompanhamento, com a guiança do Jânio, que é um professor de literatura maravilhoso. E a gente fez essa leitura na pandemia, então foi, assim, incrível. Todas as trocas, todos os aprendizados sobre o universo da literatura grega, sobre tudo que foi tratado nesse livro, que é um clássico, não à toa, né? Porque os temas trazidos aqui continuam reverberando através dos tempos, né? Em cada época a gente pode lançar um olhar diferente sobre esse livro a partir do nosso contexto, né? A gente sempre olha para os tempos históricos com esse olhar do nosso tempo. Então a Ilíada é outro livro que eu com certeza quero retornar. Outro livro que eu quero reler muito é O Nome da Rosa, do Umberto Eco. O Nome da Rosa foi um livro que eu li no ensino médio, nas férias do primeiro para o segundo ano, se não me engano. E eu lembro que eu devorei esse livro, fiquei alguns dias ali deitada só lendo O Nome da Rosa. Essa história, ela me inspirou muito, ela me fez ser uma pessoa ainda mais curiosa pela história. E eu lembro que eu fui para a universidade muito... e resolvi optar, né, em cursar História, movida por essa curiosidade que livros como O Nome da Rosa me despertaram. Mesmo que lá na universidade eu não tenha focado tanto em pesquisar, por exemplo, história medieval, a história medieval ela sempre teve um espaço garantido no meu coração. E O Nome da Rosa tem toda essa história importante para mim. E esse livro eu ganhei do meu amigo Janiel Alves há algum tempo e tá guardadinho aqui para essa leitura, né? O Ítalo Calvino fala que ler ou reler, não importa o termo que a gente use, porque uma leitura ela é sempre única, né? Ela é sempre... vai ser sempre uma experiência diferente, a depender do contexto que a gente vai fazer, a depender das condições. Então, uma leitura é sempre única, não importa usar o termo leitura ou releitura. Outro livro que eu quero muito reler é o Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu li esse livro em e-book, então também não tem livro físico, mas eu planejo ler na edição dos clássicos da Zahar, que é aquela edição comentada, ilustrada. E esse livro, ele foi o primeiro livro que eu li no Kindle. Eu lembro que assim que meu Kindle chegou, eu fiquei todo o tempo livre que eu tinha disponível nos dias seguintes, lendo Jane Eyre, eu devorei esse livro. E foi maravilhoso, eu me apaixonei pela história, se tornou assim um dos meus livros preferidos. E eu quero muito reler numa edição física, então um dos meus objetivos para os próximos anos também é reler Jane Eyre. Outro livro que eu quero muito reler nos próximos anos é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Esse livro eu li em 2021 e ele foi, assim, uma experiência magnífica na minha vida.
tanto como uma pessoa que é da história, né, que estudou história na universidade, tanto para uma pessoa que é apaixonada por literatura, tanto para mim que sou uma pessoa muito preocupada com o social, né, muito crítica dos abismos que existem na sociedade brasileira, em grande parte pela questão do racismo e pela longa história de escravidão e pelo pós-abolição complexo, né, racista que nos traz aos dias de hoje. Então, Defeito de Cor se tornou assim um dos livros da minha vida e por isso que eu quero reler em algum momento. Eu ainda não sei quando isso vai acontecer, mas é um projeto para o futuro. Outro livro que eu quero muito reler é As Barbas do Imperador, da Lilia Schwartz. Eu já li esse livro 2 vezes e com certeza vou ler uma terceira e tantas outras que me forem possíveis. Esse livro, ela fala sobre a história também do Brasil, Império, a partir de iconografias e fala sobre essa construção da monarquia brasileira e como ela dependia de todos esses rituais. E é um texto lindo, essa edição é maravilhosa, tem muitas imagens, é um papel todo especial em que ela foi publicada, apesar de ser branquinho e ele dá um pouco de reflexo. É um livro pesado por causa desse papel especial que foi utilizado, também porque é um livro com muita iconografia. Ele tem uma versão também em quadrinhos que se chama As Barbas do Imperador, numa parceria da Lilia Schwartz com o Spaca, que eu super recomendo, é um quadrinho incrível, eu quero falar dele aqui no canal em algum momento, nos próximos vídeos. Mas esse é um livro que eu com certeza vou reler mais vezes na vida, porque eu acho que é um trabalho de historiografia, que, enfim, conversa com a antropologia também, com a iconografia, né, com os estudos da iconografia, que eu gosto muito. E a Lilia, ela tem um estilo, assim, de escrita muito acessível, muito claro, é uma historiadora que me inspira bastante, então é um livro da historiografia brasileira que eu adoro e que eu tô sempre voltando, folheando, lendo alguns trechos, e para quem gosta do século XIX também, acho que é um prato cheio. Outra obra que eu quero muito reler é a Tetralogia Napolitana, da Elena Ferrante. Eu li esses livros nos últimos anos e foi, assim, uma experiência aterradora. Eu fiquei muito impactada com as histórias que a Helena construiu nessa tetralogia, que começa com o livro Amiga Genial, que vocês já devem conhecer, já devem ter ouvido falar em algum momento. E ela se tornou uma escritora de muito sucesso. Enfim, eu não tenho os livros físicos também, eu li emprestados da minha amiga Helena, então eu pretendo comprar os livros físicos para eu ter as edições e fazer uma releitura. Eu acho que assim que eu puder comprar os livros eu vou começar a reler, porque eu sou apaixonada por essa obra, apaixonada por Helena Ferrante, por tudo que ela fez na literatura dela, por tudo que ela tem contribuído com a literatura mesmo e com uma forma especial de contar determinadas histórias. Outro livro que eu quero muito reler em algum momento é Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E na época que eu li, talvez eu não tenha aproveitado tudo que esse livro traz. Eu sinto muita necessidade de conseguir conversar mais sobre 100 Anos de Solidão, de relembrar alguns aspectos dessa história. E, enfim, de tudo que o Gabo fez aqui nesse livro, que é um clássico da nossa literatura na América Latina, um clássico da literatura mundial, né? Obviamente, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e se tornou esse escritor muito conhecido, né? Pela sua grande capacidade de explicar e de contar sobre o que é ser latino-americano, né? E, enfim, é um livro que eu quero muito reler em algum momento. E, por fim, o 10º título que eu quero muito reler e que eu tô sempre lendo e relendo é O Mundo Desdobrável, da Carola Saavedra. Esse livro, ele é uma preciosidade imensa da nossa literatura contemporânea. São ensaios e, ao mesmo tempo, é a literatura de mais alta qualidade que é possível ser produzida, acredito eu. Ela traz muitas reflexões aqui que são essenciais sobre o nosso mundo de hoje, sobre os desafios que a gente tem vivido nos últimos anos com pandemia, emergência climática,
genocídio indígena no Brasil, por exemplo, né? Então, diante de todos esses questionamentos, diante de tanta destruição, de tantas urgências, aqui ela reflete um pouco sobre o que pode a literatura diante de todos esses contextos. E é um livro que eu tô sempre com ele à mão, volta e meia eu tô pegando para fazer alguma coisa nele, para pegar algum trecho, para reler alguma parte, porque ele realmente tem sido base dos meus pensamentos, das minhas reflexões, das minhas preocupações com relação ao mundo e a nossa história, a literatura também. E eu espero que vocês tenham gostado dessa lista de livros que eu quero reler. Me contem aqui o que vocês têm pensado em reler nos últimos tempos, se vocês têm relido, vocês costumam fazer releituras e o que vocês acham dessa minha lista. Um abraço e até o próximo vídeo.